Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso querido Centro Espírita Naim Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, como todas as quartas-feiras, bater aquele papo, conversar sobre o Evangelho, analisar passagens de livros. Resumindo, que possamos, sempre unidos aos bons amigos da espiritualidade, avaliar um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita e sobre o cristianismo. E para quem caiu de paraquedas, estamos na fase de leituras de livro, e o nosso livro é o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz. Muitos já viram o filme Nosso Lar. Se eu não me engano, Nosso Lar 2 está também para estrear aí nos cinemas, né? Eu acho que em fevereiro eles começam a passar nos cinemas e acredito que seja uma boa opção de lazer e depois uma análise para aprofundar sempre esses aprendizados. Dá aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. Socorro, boa noite, Socorro. Espero que você e seu Carlos estejam muito bem. Elizabeth Duarte, muito boa noite. Patrícia, tudo bom, Patrícia? Ótima noite para você e para sua família. Elizabeth Marques, grande beijo para você. Muito boa noite também. Neia Viana, tudo bom, Neia? Espero que você esteja muito bem. Ana Carla, boa noite, Ana Carla. Bem-vinda aqui à nossa live. Sérgio Portela, meu amigo. Espero que você e todo mundo aí esteja muito bem. Grande abraço para Bernardo. Albertinho, meu irmão. Tudo bom, Albertinho? Espero que você esteja muito, muito bem. Beijo na Ângela. Marisa, tudo bom, Marisa? Segunda-feira agora sou eu lá no centro fazendo palestra, tá? A gente se vê lá. Beijão. Oi, Doriane, tudo bom? Muito boa noite para você. Bem-vindo aqui na nossa live. E as pessoas vão aparecendo e a gente vai falando com calma depois com cada um. Vamos ver aqui. A Socorro está dizendo que a estreia de Nosso Lar 2 é dia 25 de janeiro, é isso? Vou ver se eu consigo ir ao cinema assistir. Vocês estão ouvindo direitinho aqui a minha live? Meu computador está fazendo um barulho estranho. Eu acho que o antivírus deve estar atualizando, alguma coisa assim. Mas acredito que vocês estejam sem nenhum problema aí do lado da casa de vocês, né? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses primeiros contatos de André Luiz com o trabalho edificante, né? André Luiz, como a gente viu semana passada, foi acolhido na colônia do Nosso Lar e só depois de muito tempo ele recebeu autorização para trabalhar, porque ele estava em recuperação, em equilíbrio das forças, principalmente as forças mentais, né? E, pelo que nós já vimos aqui, ele já recebeu autorização e já está entrando no seu primeiro dia de trabalho. Então a gente vai fazer essa análise. E quem esteve conosco semana passada também viu que nós fizemos uma introdução falando um pouco a respeito dos samaritanos. Porque samaritanos é um grupo de trabalho, um grupo que opera, né, de maneira muita boa vontade, muito amor, muito carinho, com espíritos que ainda estão perdidos em zonas inferiores, que nós chamamos de umbral. E nós fizemos, então, nessa introdução da semana passada, uma análise da parábola do bom samaritano, para entender quem são os samaritanos. Quem não pôde assistir semana passada, eu achei que ficou bem legal.
né? Porque casa muito bem com essa proposta de ajuda que nós estamos tentando criar em nossas vidas. E olhar o samaritano é olhar um ser humano comum, olhar um anônimo que vai ajudar sem esperar nada em troca. Então, foi essa análise mais ou menos que nós fizemos. Mas a gente precisa entender também que existe o outro lado. Existe o lado, dentro dessa parábola, o lado daquele homem que estava estendido, daquele homem que foi acolhido, daquele homem que foi resgatado. E hoje, no nosso capítulo, a gente vai tentar analisar um pouquinho essa outra visão. Porque você tem os samaritanos que estão ajudando, mas você também tem aqueles que estão caídos, aqueles que estão lá esquecidos e que, de alguma forma, são conduzidos até hospitais, até áreas de tratamento. Então, o nosso objetivo hoje é tentar entender por que alguns ficam, e eu vou botar aqui entre aspas, esquecidos no umbral e outros não. Outros são resgatados. O que difere de um para o outro, tá? Então, o que eu preparei hoje na nossa introdução? Como eu achei que falar sobre a parábola do bom samaritano foi muito legal, eu preparei hoje uma outra parábola, que é a do filho pródigo, que também é muito famosa, eu não vou aprofundar, e tem muita coisa para a gente entrar, para mergulhar, né? É algo, quando você foge da superficialidade dessa parábola, é algo muito denso, de muito aprendizado. A gente não vai fazer isso, até por questões de tempo, e a gente vai dar aquela olhada superficial, aquela olhada por cima. Mas mesmo assim já vai ser interessante para criarmos essa ambientação para a leitura do livro. Então, o que consiste a parábola do filho pródigo? Era uma família que vivia numa propriedade grande, uma fazenda. Você tinha o pai e 2 filhos. O filho mais novo era meio relapso, não gostava muito de trabalhar. E o filho mais velho era aquele que colava com o pai no trabalho, era muito mais responsável. Um dia, o filho mais novo, ele resolve abandonar tudo. Lembrando que essa parábola é o momento onde Jesus reúne os apóstolos, as pessoas mais próximas, né, os religiosos, para contar uma história. Então ele conta uma história nesse formato, justamente para os ensinamentos. Como ele era um grande educador, um grande professor, ele sempre colocava essas histórias, esses ensinamentos num formato de parábola, num formato de história, para passar em 2000 anos e a gente está ainda discutindo, para não cair no esquecimento. E ele contava esse momento da ruptura entre o filho mais novo e a família. O filho mais novo diz: ó, pai, eu não quero mais ficar aqui não aguento mais trabalhar nessa fazenda, isso dá muito estresse para mim, eu quero ir embora. Faz o seguinte, antecipa a minha parte da herança. E o pai faz as contas de tudo que ele tinha, pega um bolo de dinheiro e fala: meu filho, é isso que você quer? Então, eu não vou interferir no seu livre-arbítrio. Toda vez que Jesus está contando uma parábola, onde ele cita o dono da vinha, o dono disso, o dono da fazenda, ele está dizendo que é Deus. Então essa figura desse pai que respeita o livre-arbítrio do filho, ele está falando que é Deus que respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas vontades. Ele não interfere, não vai dizer: não, vem cá, meu filhinho querido, fica aqui, não faz bobagem não, vou te prender dentro de casa. Não. Você quer ir embora? Você vai embora. Você tem toda a liberdade de tomar as suas decisões. E esse pai permite que o filho vá embora e dá para ele a parte que lhe cabia na herança. O filho, como todo jovem, e aí a parábola vem, o filho pródigo. Pródigo não tem nada a ver com prodígio de inteligente. Pródigo é o gastador, perdulário. Ele pega todo esse dinheiro e gasta tudo. E da maneira mais interessante para os jovens, né? E para muitos adultos também. Com mulheres,
com jogos, com farra, com bebida, com tudo aquilo que o ser humano gosta de desperdiçar o tempo. Vai embora, torra toda a herança. Chega um momento onde ele não tem mais dinheiro, e junto desse momento também acontece uma crise financeira enorme na cidade onde ele estava morando. Sem dinheiro e sem emprego, ele acaba passando momentos terríveis da vida dele. Chega a hora onde ele tem que disputar comida com os porcos, disputar lavagem, porque a fome, o desespero, a angústia, né, a degradação física e moral era tão grande que ele precisa dividir com os animais o espaço para sobreviver. E ele cai em si. Ele se recorda que tinha um pai, que era um pai que dava tudo para ele, que ensinou as melhores maneiras, botou ele de forma assim muito equilibrada para trabalhar, né? Era respeitoso, cuidava bem de todos. Ele se recorda daquele pai amoroso. E, imediatamente ele tem uma ideia. Vou voltar para casa. Mas eu não vou voltar mais no papel, na figura do filho, porque eu rompi com meu pai. Eu vou retornar pedindo um emprego, porque eu sei que meu pai tratava todos os funcionários com muita dignidade. E assim ele pega o caminho de volta para a grande fazenda onde ele cresceu, onde ele foi educado. E esse retorno, eu fico imaginando o que passou na cabeça desse jovem. Será que meu pai vai me acolher de volta? Será que meu pai vai me ouvir? Ou estará extremamente magoado, decepcionado comigo e não vai me receber? Todas essas angústias devem ter passado nesse caminho de retorno. Até que eu chegar muito próximo da sua casa, na esquina ainda, ele vê seu pai correndo em sua direção e recebendo com um abraço que só as pessoas que amam profundamente conseguem dar. Ele imediatamente diz: não, 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 eu não estou mais aqui como seu filho. Porque o pai chega gritando: meu filho, meu filho. Eu não estou aqui como seu filho. Eu rompi com o senhor. Eu estou aqui pedindo perdão, extremamente arrependido e tentando alguma vaga na sua propriedade como funcionário. Que isso, meu filho? Você sempre será e sempre foi o meu filho. Eu recebo de braços abertos. Chama os funcionários, pede para os funcionários trazerem um anel, uma sandália. Isso tudo tem um simbolismo, né? Das escrituras sagradas do Antigo Testamento. A gente não vai entrar nesse pormenor, mas o pai o recebe como aquele que volta para casa com mais experiência, com mais sabedoria. Pede para que os funcionários também fizessem um grande churrasco para uma festa maravilhosa. O irmão mais velho, ouvindo o burburinho, o que está acontecendo? Não, porque seu irmão mais novo voltou e seu pai vai fazer uma festa para ele. O irmão mais velho fica extremamente incomodado com isso, vai confrontar o pai e fala: pai, que é isso, pai? Eu estou aqui a vida inteira, sempre estive ao seu lado e você nunca matou uma galinha para mim. Ele vem e você faz essa grande festa para todos? Isso é um absurdo. E o pai, de maneira muito carinhosa, fala: meu filho, você sempre esteve ao meu lado, você sempre me deu orgulho. O seu irmão, filho, estava perdido. E essa festa é porque ele voltou para a nossa casa como se ele tivesse renascido. E a gente vai encerrar aqui a parábola. Desculpe que eu resumi demais, mas é importante para a gente
mergulhar muito e passar muito tempo nela, porque nós temos que ler o livro aí. O que eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa parábola? Que algo aconteceu na vida do rapaz para que ele tomasse a consciência e retornasse para casa. Porque esse pai, respeitoso do livre-arbítrio, que Deus respeita as nossas decisões, respeita o nosso livre-arbítrio, ele não vai invadir o nosso espaço e vai nos tirar das farras, das festas, né? Das alegrias mundanas. Ele não vai fazer isso. Não imaginemos que esse pai vai nos pegar pela mão e vai nos arrancar, né, dos problemas da vida, das questões da vida. Não vai. Então, quando a gente imagina os samaritanos entrando nos umbrais mais densos, nas regiões mais obscuras, mais tristes, de maiores sofrimentos, esses também não vão, de forma alguma, ultrapassar o limite que lhes é devido. Algo precisa acontecer na mente, no coração de cada um daqueles que está lá em sofrimento, para que esse socorro chegue. Algo aconteceu no coração do filho pródigo, do filho gastador, do filho perdulário, para que ele tomasse a decisão de retornar para casa e novamente fosse acolhido pela família. E o nome disso é arrependimento. Então, outras vezes a gente vai ficar preocupado, com medo e um receio realmente que vai trazer angústia em nossos corações. Eu vou desencarnar. Quanto tempo eu vou passar no umbral sofrendo? Qual vai ser a minha pena? E quando a gente vê o filme Nosso Lar, aquele início, dá um choque em nossas mentes, em nossa alma. André Luiz passando por tanto sofrimento, e não só André Luiz, tantos outros espíritos ali, de alguma forma sofrendo tanto. Aquela visão quase de um inferno de Dante, onde todos que entraram ali perderam a esperança. Mas a gente precisa enxergar que existe uma questão relacionada ao nosso livre-arbítrio. E que muitas das vezes nós estaremos nesse umbral, nessa região de dor, de sofrimento, sem percebermos que estamos sofrendo. Isso é muito importante a gente entender. Porque quando a gente olha a parábola do filho pródigo e a gente ouve que ele saiu de casa e foi para a farra se divertir, de uma certa maneira a gente está agindo como o irmão dele. Tá no bem bom, pegou todo o dinheiro, foi embora, tá se divertindo, mas aos olhos de Deus, esse momento, que pra gente chama-se diversão, Deus já compreende isso como se ele estivesse junto dos porcos, chafurdando na lama. Ele já estava no umbral dele, a partir do momento que ele rompeu com o pai. Não foi somente no momento, não inicia na fase que ele está sem dinheiro, que ele está abandonado, que ele está sozinho, dividindo a sua sobrevivência com os animais. Não. Ele já está no umbral quando ele tomou a decisão de romper com Deus. E é isso que a gente precisa compreender. Quando a gente toma a decisão de romper com as leis divinas, nós já estamos em sofrimento. E nós tomamos a decisão de romper com as leis divinas. Tem que ficar muito claro. É o nosso livre-arbítrio. Outro dia eu estava conversando com
uma pessoa muito jovem, né? E tentando dar de alguma forma um conselho, e ele disse para mim assim: eu não vou perdoar. Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso odiar essas pessoas. Eles me fizeram tão mal que eu preciso odiar essas pessoas. Eu nunca vou libertar esses meus parentes que fizeram tão mal à minha vida. E aí eu pensei assim: ele já está no umbral. Quando a gente escolhe não perdoar, manter a mágoa, a raiva, o ressentimento, nós já estamos vivendo o nosso inferno. E como fazemos para tirar essa pessoa desse mundo de desespero, de angústia, de ódio? Não é o pai, não é o irmão, não é o professor, não é o filho, não é a esposa que vai tirá-lo de lá. É essa pessoa sozinha que vai tomar a decisão de romper com essa atitude. Então, quando a gente olha as pessoas que estão deitadas no... Pega a imagem do filme Nosso Lar. A pessoa está rastejando no umbral, desesperada, tal. Quantos espíritos todos os dias ali vão? Quantos samaritanos todos os dias ali vão tentar socorrer? Mas essa pessoa muitas vezes não muda a sua atitude mental. Ela continua buscando aquilo que fez com que ela descesse tão baixo. Então cabe a gente mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos e assim recebermos a ajuda daquele pai que nos ama tanto. Ele não vai violentar o nosso livre-arbítrio. Mas no primeiro momento em que nós modificarmos a nossa forma de ver o mundo, esse pai vai estar na esquina nos esperando. Ele não vai estar nem dentro de casa, ele já vai estar lá, até o limite onde ele pode ir para não violentar o nosso livre-arbítrio. Ele estará lá de braços abertos para nos receber. Então qual é a nossa preocupação? Quanto tempo eu vou passar em nosso lar, no umbral até chegar em nosso lar? Não, não é essa a nossa preocupação. É quanto tempo eu vou continuar alimentando o ódio dentro de mim, o ressentimento, a mágoa, a falta de fé, a falta de esperança. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quanto tempo eu vou ficar longe de casa por conta própria? E não quanto tempo eu vou ficar aqui abandonado? Quando eles vão vir me resgatar? Todos os dias, os samaritanos buscam aqueles espíritos sofredores. Todos os dias. Mas raros são os dias que os sofredores realmente buscam o arrependimento para que sejam socorridos. Ok, pessoal? Eu acho que podemos iniciar, então, a leitura de mais um capítulo do livro Nosso Lar. Que se chama Em Serviço. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. E esse receptor a gente pode imaginar como um rádio, como uma televisão, como uma tecnologia mais para frente, um holograma. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais,
Então tinham sempre o horáriozinho para se comunicar, para dar notícias, para pedir apoio. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos. Lembrando que André Luiz trabalhou bastante, né? Até esse momento aí. Primeiro dia de trabalho, né? A gente sempre dá o máximo. Mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes. Repara que ele não diz, deslocamos todos que encontramos. Foi grande multidão. Nem todos podem ser acolhidos. Porque existe uma questão, como a gente falou, de sintonia, de livre-arbítrio, de respeito ainda ao que cada um traz no seu coração. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Às vezes a gente pergunta assim, como é que a gente sabe, como é que eles sabem, né? Quais são aqueles que estão já aptos a serem acolhidos, serem resgatados? Quantos livros a gente lê que os ceareiros de Maria, eles entram pelas zonas mais obscuras com aquelas redes e vão jogando redes. E aqueles espíritos que já estão inclinados ao refazimento moral, ao arrependimento, eles já estão vibrando de uma maneira diferenciada e conseguem ser pescados por essas redes. Tá? Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narciso e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Para André Luiz parecia que ela só fazia um Genial Gênio com o nariz que todo mundo já aparecia em nosso lar, né? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva dessa noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muito leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida levou-a desta fronte, como a ponderar algo muito sério e exclamou. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Então a gente vê que nosso lar tinha muita vaga, mas mão de obra para ajudar já estava um pouco mais complicado. Tinham leitos para receber esse grande número, mas não tinha gente especializada para o tratamento, para o recolhimento. Desculpa. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial estava começando, né? Então, as coisas estavam muito complicadas naquele momento.
Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Olha que humildade de André Luiz, né? Ofereço-me para o que possam me aproveitar. Então, olha só, seja lavar o chão, eu estou aqui para trabalhar, para ajudar. Que transformação, hein? Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclado de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narciso e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, nomes bonitos, hein? 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui, de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando, quando possível, a execução. E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operaram em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem. Eu e Tobia movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Olha que interessante essa logística, hein? Nós temos aí as pessoas providenciando material de enfermagem, roupa adequada, movimentando móveis, leitos. É trabalho muitas vezes físico, achando que vamos para nosso lar e agora é tudo harmonia. Tudo. Não, olha só, vamos ter que arrastar móveis, vamos ter que lavar roupa, vamos ter que pegar material. Ih, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não é mágica. O que a gente consegue perceber aqui que é uma realidade muito próxima da nossa realidade. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. E quantas vezes, né? Nós estamos fisicamente muito cansados, mas de alguma forma um sentimento de dever cumprido tão grande que isso dá uma paz de espírito gigantesca. E o inverso acontece. Estamos totalmente descansados, mas com aquela consciência tão pesada que de alguma maneira não conseguimos desconectar da nossa mente culpada. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constituía a alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Aquele sentimento de gratidão e de transformação íntima. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. São 12 horas? Sim, mas olha só, bicho tá pegando, gente. Não é assim, deu 12 horas ou 8 horas, com licença, eu vou embora. Não, olha só. Existe um sentimento de trabalho, de dever, de ajuda. Então, com certeza, essas almas nobres, elas vão olhar assim, eu sei que já está no momento de eu descansar. Mas as coisas não foram resolvidas ainda. É hora de continuar trabalhando. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se
a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso de um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Então, ela tinha necessidades especiais aqui na Terra de ajuda, de trabalho, de crescimento. E o que deram para ela? Olha só, você quer ajudar? Você vai precisar mostrar aqui em nosso lar 10 anos de trabalho útil. E não é só assim, uma troca. Você trabalha 10 anos que a gente ajuda você, não. Você se prepara 10 anos, amadurece 10 anos, e aí sim, a chance de você obter êxito na Terra, com seus objetivos particulares, vai ser muito maior. Então, vamos nos preparar antes de tentar sair ajudando, salvando o mundo? Por isso, por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda e nossa benfeitora da regeneração. Prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Se preparar, 10 anos de preparo. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício, e ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. E semana que vem vamos falar sobre a visão de Francisco, um capítulo que também é muito, muito legal e que, de alguma maneira, vai tocar os nossos corações. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Mais um que eu li. E eu aprendi tantas coisas. Uma coisa extremamente importante que eu preciso repartir com vocês é que muitas das vezes a gente vai estar em posição de ajudar alguém e nós não vamos saber como. Nós vamos ser pegos desprevenidos, nós vamos ser pegos assim, sem a habilidade necessária de socorrer, né? E faz parte. O aprendizado que a vida precisa nos passar é que quantos momentos não é preciso dizer nada. Às vezes apenas um abraço, um acolhimento, um sorriso, apenas ouvir a pessoa. Isso pode ser o remédio que ela está precisando. É claro que uma palavra mais profunda, né, que um conselho realmente mais direto é ótimo, mas nem sempre nós estaremos preparados para isso. Então, estejamos prontos para ouvir, para dar aquele abraço realmente cheio de empatia, mostrando: eu não sei a resposta, mas eu estou sentindo o que você está sofrendo. Neste momento, eu estou dividindo a dor com você. Saber que alguém, nos momentos mais complicados, está ali abraçado com a gente, repartindo
essa angústia é algo que tira também o peso das nossas costas. Então, estejamos prontos sempre para socorrer, mesmo da maneira mais simples, que é dar um abraço, dividindo a dor com a pessoa. Vamos fazer a nossa prece? Já coloquei aqui a minha água, como o nosso querido amigo Alberto sempre nos sugere, porque nesses momentos de oração são os momentos que os bons espíritos se aproximam e de maneira silenciosa, sem percebermos, sem alarde, coloca o remédio necessário para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa saúde física. Então tenhamos fé, tenhamos a certeza de que, de alguma forma, o auxílio vem. Basta buscarmos, como o filho pródigo que retornou para casa, apesar da consciência extremamente culpada, ele retorna à casa porque conhecia o valor do Pai. Que possamos sempre ter Deus como esse Pai amoroso, que independente do tamanho dos nossos erros, da profundidade das nossas angústias, estará de braços abertos a nos receber. Vamos fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhos, como de costume, e lembrar sempre desse Deus que é profundo amor e bondade que Jesus nos apresentou. Se antes do Mestre o Deus era um Deus que nos cobrava, que nos punia, após a doce figura do Rabi da Galileia, o Deus virou um Pai de amor e bondade. E é com Ele que hoje nós vamos dividir a nossa oração. Vamos endereçar as nossas súplicas, os nossos pedidos, o nosso arrependimento sincero por todos os erros que cometemos nessa ou em outras vidas, para que possamos, com as nossas próprias pernas, retornar ao lar sagrado, ao lar abençoado que Ele nos construiu. Olhar para Jesus como essa ponte entre nós, criaturas ainda tão inferiores, e o Criador, aquele que fez o céu e a terra. Jesus amado, aqui estamos, Senhor. Quantos momentos nos sentimos perdidos, nos sentimos caídos, nos sentimos, como o livro nos apontou, com inanição psíquica. Mas sabemos que Tu és a fonte do alimento espiritual. Basta o Seu olhar, a Sua vontade, para que as nossas vidas tomem rumo, tomem direção correta. E é por isso, Senhor, que imploramos pelo Seu acréscimo de misericórdia, caso não sejamos ainda merecedores. Mas conhecemos que basta a Sua vontade para que as coisas aconteçam.
Por isso, Senhor, te rogamos. Tende piedade de nós e nos auxilia nos momentos de dor, penúria e afastamento do Pai. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Mais uma noite que dividimos esse espaço aqui. E é com muita alegria que eu tenho a honra de conversar com vocês sobre esses temas que são tão caros a todos nós. E se não fossem, não estaríamos aqui. Muito obrigado mais uma vez e que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite muito tranquila, com muita luz e, se Deus permitir, muito trabalho também no desdobramento do corpo físico. Até semana que vem, se Deus quiser.